Olha lá que maravilha, gente. Graças a essa umidade super alta, chovendo todos os dias. Olha só com uma vaporização mínima aqui. Está se aglutinando a umidade do ar e se espalha muito mais, né? E graças a uma temperatura acima dos 20 graus, não tão acima, né? 23 graus. As infrutescências aqui, os frutos do Anthurium papililaminum Hugh. Vou deixar a foto aqui da lâmina foliar em expansão, que dá o nome exato ao cultivar. Começou a liberar aqui. Na verdade começou um pouco antes, já colhi alguns frutinhos, mas esta cena estava bem bacana para registrar aqui. Na média, uma semente por fruto. Anthurium Pink Lemonade X Red Crystallinum. Vocês estão acompanhando aí as estaquias realizadas, basal, a apical e a estaquia central, o toco aqui, ó. Onde eu apliquei pasta Kali, reparem só, deu uma inchada, tá? Aqui está uma gema foliar. Em questão de 2 semanas, criou esse tipo de inchaço assim. E tudo indica que a planta vai fazer a gema foliar estourar exatamente do ponto principal, onde já existe uma geminha, tá? Raízes aqui, vamos ver. Como eu tinha mostrado para vocês, a planta inicialmente tinha optado por liberação de raízes, já era, ó, já enraizou super bem, colou no esfagno, o toco, nem vou mexer, deixa a raiz aí desenvolver. Caiu aqui a plaquinha de parafina, mas está bem sequinho. Vou deixar assim e retornar para a estufa úmida, tomando uma iluminação Grow Light com alta qualidade do espectro de cores, temperatura alta e umidade constante de 80 a 90%. Estou aqui com a basal do mesmo Anthurium. A estrutura aqui estava totalmente enraizada. E este cara aqui está resolvendo lançar a gema aqui, ó. Não sei se vai dar para observar. À frente do meu dedo aqui tem uma microfolha, tá? E aqui também está saindo uma gema, né? A planta vai buscando de maneira aleatória aí. As células meristemáticas vão assumindo funções de desenvolvimento de gemas foliares, tá? Tudo indica então que da basal vou ter no mínimo aqui 2 clonezinhos ativos potencialmente. E aqui nós temos a apical, a ponteira, essa lâmina foliar lindíssima, ela ainda está se formando. Tá molinha, e o mais importante então é que as raízes aéreas que já existiam nela, embora pouco produtivas, pouco funcionais, elas consigam aí gerar mais capilaridades, né? Tá exatamente nessa caixa de umidade e seguir seu jogo naturalmente aqui, tá certo? É assim então que a gente vai criando clones de um indivíduo específico a partir de estaquias. E as basais, em geral, elas lançam aí, no mínimo, 2 clones. É muito raro uma basal
com essa estrutura, com este diâmetro que vocês viram, me refiro a basal, lançar só uma geminha, no mínimo aí 2, tá? Aí de repente vocês podem me perguntar, Fly, quanto tempo que leva, seja do toco central ou dessas mudinhas basais, quanto tempo elas demoram para se desenvolver a ponto de a gente poder soltar, né? Ou seja, uma mudinha pronta com raízes formadas e próprias, caule e lâminas foliares. Esse cara aqui talvez leve em média aí ainda 2 meses, em janeiro mais ou menos, capaz que a gente veja aí mudinhas prontas, destacáveis, modo de dizer, para condicionar e separar num vaso individualizado, tá? Mas isso varia bastante de indivíduo para indivíduo, de espécie para espécie, de variedade para variedade e de indivíduo para indivíduo. Em média, as variedades de Papililamenum, eles são mais acelerados. Às vezes em um mês aí você já tem uma mudinha pronta para você destacar, mas é sempre bom pensar na relação de indivíduo para indivíduo, porque sendo a mesma espécie ou variedade híbrida, este tempo para o desenvolvimento desta muda completa, muda lateral completa, com todas as estruturas, varia aí de indivíduo para indivíduo, tá bom? E claro que eu estou passando essas referências num microclima ideal, com os fatores climáticos ideais aí e controlados. Olha aqui quem na primeira inflorescência resolveu soltar pólen, ó. Deve estar bem visível aí na câmera, aqui na base da espádice. Tá cheio de pólen. O Anthurium papillilaminum trine, o clone matriz aqui, o indivíduo matriz. O que eu vou fazer com esse pólen? Nada, absolutamente nada no caso. Porque assim, o trine tem essa genética no indivíduo, as características que eu tenho mostrado aí há alguns meses a vocês que estão acompanhando esse fenômeno trine. Esse cara aqui, esse pólen, na hora que eu fizer uma aplicação num outro Papillilaminum, por exemplo, ele vai trazer muito mais características aí potenciais das matrizes, Anthurium papillilaminum e jardim. Então assim, como é a primeira inflorescência, eu vou descartar, vou deixar aqui quietinho. Quem sabe não role uma autopolinização até, né? De repente rola aí uma autopolinização. E se ocasionalmente nessa microinflorescência frutifique, aí a gente faz algum aproveitamento, mas sem grandes e enormes expectativas, tá? Porque a genética de cultivar vai se restringir a este indivíduo e aos clones diretos, dessa maneira de estaquia, a partir dele somente, tá legal? Anthurium Queen of Hearts. A infrutescência aqui começou a se desenvolver. Agora, se ela vai prosperar e completar todo o seu ciclo, liberando frutos com sementes produtivas, aí são outros 500. Mas com certeza aqui, alguns pontos começaram a se desenvolver, alguns pontos na espádice, e vai começar a gerar frutos, tá? Só que ainda tem uma série de situações aí possíveis até eu afirmar que o híbrido do Queen of Hearts com o X sanguineum, ele realmente deu certo. Mas, de primeira etapa aqui, no sentido deu certo a polinização pegou, com certeza pegou já dá para dizer isso aqui. Hoje eu estou gravando o episódio no escuro, ou melhor dizendo, durante a noite. A vida anda meio corrida, a vida pessoal anda um pouco corrida devido a algumas situações extras pessoais, tá? Mostrar aqui, olha, o Philodendron tenue. Esse cara aqui é um espetáculo. A maneira que os pecíolos, as folhas estão se compondo, todos mais atraídos pela grow light e não pela luz natural lá fora, todos apontando para cá. Esse cara aqui tá fantástico. Deve ter aqui por baixo umas 20 folhas, desde as mais antigas lá, quando o indivíduo era pequenininho e chegou lá da Tropicalia Garden, à época. E é legal mostrar
um pouco aí da produção ou da produtividade durante a noite. Primeiro que fica mais silencioso, eu preciso fazer menos pausas, né? E vocês podem ter uma percepção da claridade que fica apenas com luz artificial. Minha casa aqui, ela é forrada ainda de LED bulbos antigos, lá dos anos iniciais de Fly, que cumpre uma boa função vegetativa principalmente, né? E as grow lights, reparem só, eu praticamente não preciso de nenhum suporte de iluminação para filmar, e a câmera aqui não está nem me pedindo flash, qualquer coisa assim, para eu compensar uma possível baixa intensidade de luz. Então, com as grow lights aqui, é mais ou menos essa atmosfera aqui que vocês vão perceber durante aí o uso, né? No caso aqui, 3 do tipo 4 hélices. Esse aqui, gente, é um outro híbrido que eu estou mostrando pela primeira vez a vocês. É um dos carinhas aí que eu comecei a desenvolver há quase 2 anos atrás, tá? E nesse caso específico, matriz AFBESS, a parte mais difícil, o grande desafio foi aguardar os frutos se estabelecerem. Por motivos técnicos, aí, principalmente uma matriz um pouco fraca, no sentido de raízes, de nutrição, de lâminas foliares, os frutos demoraram quase que 1 ano praticamente para conseguirem se produzir, se desenvolver e gerar sementes minimamente saudáveis e formadas, tá? Esse indivíduo aqui, em específico, é uma muda selecionada, embora criança assim ainda, ele está saindo diferente, tá? Anthurium AFBESS XF Midori. Estou observando e acompanhando este indivíduo específico aqui, que a priori, embora muito criança, mostre aí algo diferente em sua formação. E eu vou mostrar para vocês o irmão de mesma sementeira, de mesma geração, que potencialmente aí, final de novembro, dezembro, vá lá para o galpão Vidas em Solo. Neste caso aqui eu tive pouquíssimas plântulas, coisa aí de 10 plântulas, então não vai ter muita opção mês a mês, tá? Esse é o indivíduo selecionado a priori, e esse aqui, ó, é um carinha um pouquinho maior, que ele potencialmente vai ficar à disposição do querido parceiro André, do Galpão Vidas em Solo. Reparem só um pouco a diferença dos dois, ó. O indivíduo da direita um pouquinho menor, notáveis diferenças, tá certo? Anthurium AFBESS XF Midori, cujo desafio maior no caso foi o quê? Aguardar pacientemente a formação dos frutos. Praticamente 1 ano para os frutos se formarem e gerarem sementes produtivas. Aqui, ó, ocasionalmente eu estou com uma lâmina foliar em expansão da matriz, que continua sendo uma planta meio fraca, tá? As raízes tendem a apodrecer com mais facilidade. Já abortou algumas lâminas foliares em crescimento. Essa aqui, no caso, vai seguir o jogo. É um indivíduo cujas características de lâmina foliar são bem bonitas. Vou deixar uma foto antiga aí na tela, só para ilustrar. É um indivíduo bonito em suas formas, tá? Considerando-se as variedades possíveis de AFBESS. Olha só, gente, esse carinha aqui é um bom exemplo de propagação a partir das mudas basais, né, de um corte basal. Esse cara é bacana, é um Black Widow X Michele, ele tem uma variabilidade genética interessante, as lâminas foliares são muito escuras, e olha só, ele está trazendo aqui 2 indivíduos, 2 clones que já estão na sua segunda folha, ou seja, pouca chance aqui de um tirar a energia do outro, a ponto de um deles abortar. Eles vão seguir juntos aqui o crescimento, tá? Anthurium Black Widow X Michele. Ocasionalmente a apical desse cara, no caso,
eu vou passar para o André também, do Galpão Vidas em Solo, tá? Cara interessante. O principal destaque desse cara é a tonalidade do verde, desse cara específico, é a tonalidade do verde da lâmina foliar já expandida até, nem a expansão. Ó, esse carinha aqui, Anthurium lucens, uma espécie muito rara em cultivo no Brasil, até onde eu sei, muito provavelmente só eu tenha. Esse é um caso legal porque ele foi um indivíduo que chegou num toquinho com 2 nós, toquinho fino, tamanho de um dedinho aí, aqui assim mais ou menos, e ele não tinha raízes, era um toquinho cru, com 2 nós apenas e uma pequena geminha em dormência. Apliquei a pasta Kali, apliquei até um pouco demais, gerou um monte de antocianina na área, ficou vermelhão assim e começou a desenvolver a gema foliar. Esse é um cara típico, bem interessante, que não desenvolveu raízes no toco original. A plantinha aqui, a gema lateral que era, precisou começar a se desenvolver, lançou a primeira folha, lançou a segunda, e aí a partir da segunda ela estruturou o próprio caule, independente do toco original, e a partir do caule, do primeiro nó, ela lançou a primeira rama de raiz, né? Então o processo foi todo ao contrário nesse cara. Primeiro as lâminas foliares foram se desenvolvendo, foi puxando energia e nutrição do toco, puxando energia e nutrição do Monstera Lab, da condição de iluminação, de umidade e tudo mais. E aí só depois da segunda folha que o carinha liberou raiz a partir do próprio caule desenvolvido. O toco original está aqui, subterrâneo no caso, eu não separei. Anthurium lucens. Sucesso aqui de desenvolvimento com a utilização da pasta Kali. Um episódio aqui meio que abordando situações diferentes de propagação a partir de estaquia. Anthurium King of Spades. Sempre que eu trago esse tema de propagação, estaquias, é legal trazer esse caso. O indivíduo original, esse aqui já é uma muda basal, tá? Eu quase perdi. Quase perdi. Na época eu paguei bastante caro. Começo de 2023, março de 2023, adquiri esse indivíduo e ele teve uma podridão muito esquisita no caule, né? A planta não desenvolvia bem, as raízes não progrediam, mesmo com o microclima ideal. Aí o que eu fiz? Com muita dor no coração, fui lá, raspei a parte de podridão no caule, fui raspando com jeito, com carinho, tirando toda a parte podre. E aí o que sobrou, eu consegui dividir a parte basal com as raízes, poucas raízes na época, ficou pequenininha, um toco bem pequeno, né? E a parte apical ficou com mais estrutura de caule, só que com 0 raízes. A planta não estava conseguindo produzir sistema radicular, tá? E aí então eu quase perdi o cara. Fiz essa limpeza, com muita paciência, este indivíduo da basal foi se desenvolvendo, demorou bastante. Como eu não uso, né, recursos químicos, no meu caso, eu fui deixando ele lutar lá e conseguiu vencer. Fui dando sistema de nutrição, foi um trabalho bem de formiguinha, né? E aí, essa aqui já é a muda basal, e para minha alegria, para nossa alegria aí, ele está lançando aqui uma gema foliar lateral. Nem acreditei quando eu vi. Muito bacana. Sistema radicular agora nem se fala, né? Tá uma coisa de louco. Pinga assim, porque eu basicamente rego as bacias. Eu quase não rego o substrato, tá? A plantinha aqui tá totalmente sadia. Lançando uma gema lateral. Um clone novo aqui, tá? E a apical também tá bacanuda. Postei recentemente
no Jardineiros Urbanos, ao lado de um Carla Black aperfeiçoado, estadunidense, tá? Então olha só, isso aqui é resultado também de uma estaquia, ficou o toco da base com as raízes, passou por todo esse processo de recuperação, tá mais ou menos com esse porte agora, e lançando uma gema lateral. King of Spades é um carinha aí que tem uma variabilidade genética enorme. Você vai ter muitos tipos, morfotipos de King of Spades, embora todos eles tenham vindo de uma única matriz, né? Então, se de repente você gosta deste exato clone, vejam só, somente por estaquia, esse carinha aqui, ou apical. Mostrar aqui para vocês, ó, uma última basal. A gente está com 2 clones vindo, com certeza eles vão persistir também, ambos os clones. O da esquerda vai estourar um pouco maior do que a direita, embora o da direita já esteja com uma lâmina foliar espontando, tá? E é assim, basicamente, que a gente vai fazendo clonagem dos indivíduos específicos, né? Dos cultivares, aí do que a gente entende como cultivar, e de outros carinhas também, na hora que vocês querem propagar e realizar trocas, vendas, tá certo? Funciona, tá, gente? Precisa um pouco de coragem, mas como eu já lido com essa prática há alguns anos, a gente vai ganhando segurança e vê que as plantas retribuem. Óbvio que eu estou fazendo tudo isso nesse contexto incrível de microclima. O ambiente está super úmido, temperatura acima dos 20 graus, ideal para todas as nossas plantas é entre os 20 graus até os 28, não dá para controlar, mas esse seria o campo ideal, tá? Tá aqui. E para concluir o episódio, eu queria mostrar para vocês a evolução aqui do Anthurium Tropicans 01 X Papililaminum tropicalia. As mudas selecionadas aqui por mim, tá? Olha só a diferença de tamanho. Ambos são da mesma sementeira. E eu só não troquei de pote ainda porque esse cara está num ritmo totalmente diferente. Cromossomos relacionados a crescimento desse cara aqui é muito mais ativo, né? E ele está ficando basicamente o Tropicans 01 velutino, né? Bulado também, isso herdado do doador de pólen, Papililaminum tropicalia, tá bem velutino, bem legal. É um velutino dobrado aqui porque já vem do Magnificum, Tropicans 01 tem Magnificum, e vem também do Pap tropicalia. Subsignatum aqui deu mais a forma, está dando mais a forma da folha. Tonalidade de verde também bacana até, tá? Poderia ser um pouquinho mais escuro na minha visão, mas por enquanto é isso que ele está entregando. Essa é uma mudia selecionada com potencial para cultivar. E este irmão, além de cromossomicamente ele ter aqui crescimento reduzido, ele sim é mais escuro. Aí, ó, lado a lado, sem grandes efeitos, já dá para ver. E olha como está ficando a nova lâmina foliar. Tá ficando bem distinta, bem diferentona, não necessariamente bonita, né? Mas tá ficando bem diferentona em relação à média aí das mudas do Anthurium Tropicans 01 com o Anthurium Papililaminum tropicalia. Esse cara aqui, na minha expectativa, é definitivamente o indivíduo mais diferenciado, que vai ficar mais malucão aí e que tem mais potencial para cultivar. Este também, só que esse está se saindo aqui um Tropicans 01, numa média estética, um Tropicans 01 velutino. E esse aqui está saindo algo distinto, próprio, bem legal.
a gente vai possivelmente notar mais variações. Mas no geral, quem está adquirindo aí já mais de uma muda do Anthurium Zipper X Papililaminum tropicalia vai notar duas linhas principais estéticas. Estou achando bem interessante. Essa primeira aqui, ela puxa mais o Anthurium Papililaminum tropicalia, com lâminas foliares um pouco mais longas. Este indivíduo está bem escurão. Imaginem aqui que os frutos nasceram do zíper, tá? E olha como está bastante, puxando características do Anthurium Papililaminum tropicalia. Nem parece um cordato com nervuras expressivas, né? E a segunda linha mais geral, lembrando que vão ter variações ainda, as mudas são pequenas, é esse esqueminha um pouquinho mais cordato, com as folhas bem arredondadas, como supostamente o zíper, né? E essa lâmina foliar em expansão, que pelo menos nessas mudas iniciais, estão saindo bem velutinas e tudo mais, e com essas nervuras rosáceas assim, tá? Tá ficando interessante esse cara. Este indivíduo aqui, ele tá bem diferente, ele vai se afastar bastante, muito provavelmente, em relação ao outro híbrido que eu criei do Anthurium magnificum X Papililaminum e Jardim Formadeltoide X Papililaminum regardens. Esse aqui talvez fique um pouquinho mais parecido, tá? Embora o zíper aqui possa puxar para algo bem diferente. Beleza? Então é isso. Você que está adquirindo mudas do zíper, não só uma, talvez tenha esses dois padrões iniciais de ocorrência mais alongados, puxando mais o Pap tropicalia, como este indivíduo aqui, e este carinha aqui, bem cordato, trazendo essas nervuras rosáceas na lâmina foliar em expansão, puxando mais o zíper, a mãe no caso. São aí constatações iniciais e possíveis. Em ambos os casos, ó, quantidade de antocianina no caule é legal, viu? Isso aqui é um bom indicativo na questão da força das cores, sejam os tons quentes ou os tons verdes mais intensos. Então foi assim, meus queridos colecionadores. Este aqui é um carinha inédito também, não é uma produção minha. Tem Carla Black, tem BVP, tem Papililaminum. Em breve aí tem novos híbridos para a gente destacar, entender, analisar, para a gente criar em cima os nossos próprios híbridos. Tenho visto coisas muito legais rolando aí, colecionadores produzindo seus híbridos, bem bacana. O próprio Guilherme da Tropicalia citou no último episódio que ele aparece um punhado aí de colecionadores ativos neste momento, tá? E esse carinha aqui, notavelmente, puxa muito do BVP nessa coloração, né? Vamos ver como ele vai ficar aqui, para que em breve eu destaque entre nós, tá legal? Vou ficando por aqui. E até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!